Olá! Estamos mais uma vez no nosso encontro dentro da carpintaria e hoje o nosso convidado é o Padre Francisco. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a vocação dele e também sobre a evangelização nas redes sociais, especialmente a evangelização dos pobres. Espera, de novo. Especialmente a evangelização dos jovens. Então fica com a gente para vocês acompanharem o nosso vídeo que está muito legal hoje. Padre, então conta pra gente um pouquinho sobre o seu percurso na vocação, como é que você descobriu a vocação, tudo isso assim. Tá bom, então, muito prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu estava pensando nisso hoje porque foi a revelação de Deus, foi o tema de um Reels que eu soltei hoje, com a participação de um jovem. E eu não fui um cristão católico típico, assim, que faz comunhão, primeira comunhão, assim, na infância e tudo. Eu só ia para missa obrigado mesmo, na chantagem, minha mãe comprando balinha e por aí vai, como é a situação de muitos. Então eu não cresci, assim, com uma experiência eucarística. E aí, quando eu tinha 17 anos, minha mãe me colocou na catequese de adultos sem nem me consultar. Ela matriculou a mim e a meu irmão. Minha irmã não foi, e eu falei, já que me matriculou sem me consultar, eu vou lá para fazer bagunça. E eu ia fazer bagunça. Depois eu comecei a ouvir o que os catequistas estavam falando. Eu sempre gostei muito de ler. Comprei uma Bíblia e comecei a ler como se fosse um romance, assim. Aquelas histórias que chamam mais atenção. Sei lá, que alguém foi engolido por uma baleia, passou 3 dias. E isso me encantava muito, porque aí eu fazia já uma ligação com os clássicos, né? E engraçado, foi crescendo em mim um sentimento assim de atração. Eu estava me sentindo muito atraído por Deus. E se eu estava me sentindo atraído era porque alguém estava me atraindo. E o sentido da vocação, penso eu, que começou aí. Não foi em primeiro lugar para o sacerdócio, não. Foi para uma experiência de maior intimidade com Deus. E aí eu comecei a respeitar a catequese, frequentar a Santa Missa com maior frequência. E depois da minha primeira comunhão, tudo mudou. Eu me lembro que quando eu recebi Cristo pela primeira vez, a primeira tentação na minha cabeça foi pensar assim, só isso? Mas aí eu falei, calma. Aí depois veio na minha cabeça bem assim, tudo isso. Porque Deus está escondido ali, né? Quando eu pensei que eu estava recebendo Deus. E aí eu me encantei pela Eucaristia, e aí não pode, mas eu matava a aula para ir para a missa. E eu fui vendo aos poucos, também com a ajuda do meu diretor espiritual na paróquia, que a minha vocação tinha nascido da Eucaristia para a Eucaristia. Porque eu queria levar a outras pessoas essa mesma experiência que eu tinha vivido, né? Então, acho que resumindo, é por aí. E o senhor entrou no seminário com quantos anos? Eu entrei no seminário com 19 anos, fiquei 2 anos, depois pedi para sair, fiquei quase 3 anos fora e me ordenei padre com 29 anos. Hoje eu tenho quase 6 anos de padre só. Tenho 35, tô meio acabado, Nada a ver, mas é por causa do ministério. Olha, esses cabelos brancos aqui é a evangelização da juventude aqui, que a gente vai falar até daqui a pouco. Falta de cabelo. Pois é, não, esses aqui eu nem conto mais. Assim. Então, padre, foi uma conversão bem rápida, assim, né? Converteu, 2 anos já estava no seminário. Já. Interessante. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar catequese. Olha só a minha pretensão, né? E foi boa a experiência também. E entrei na Pastoral da Saúde, que foi fundamental para a minha formação, porque é impossível você visitar um enfermo e não ver Cristo crucificado, assim. E me deu uma noção da realidade, do sofrimento. Eu acho que essa foi uma boa propedêutica para o seminário. O seminário eu não sabia nem o que era o seminário direito. Pensei que eu ia chegar lá e ia ter monges com tochas e, sabe, o pessoal acordando 3 da manhã. Tanto que no primeiro encontro vocacional do seminário eu fui parar no mosteiro de São Bento. Aí o monge, eu falei, aqui que está tendo encontro vocacional? Ele falou, não. Eu falei, aqui não é o seminário, ele é mosteiro. Eu falei, mas posso me confessar? Ele falou, pode. Aí depois eu fui para lá, fui vendo.
E, enfim, foi uma experiência muito boa, assim, muito exigente, claro. E o sacerdócio, então, não dá para separar amor e sacrifício. Então, sempre ali. Certo. Aí o senhor falando sobre as suas andanças pastorais, né? Assim, do início da catequese, da pastoral da saúde. A gente estava conversando esse final de semana com alguns amigos e um amigo bem frustrado com a igreja. E ele dizia assim, né, que o senhor dizendo sobre a pretensão de ser catequista, que nós temos muitos catequistas que não são bem formados, aí depois a gente vai lá dar a catequese e aí a gente sai da catequese e não aprende nada, e às vezes aprende errado. E como é que a igreja deixa isso e não sei o quê? E ainda assim faz um convite lá na frente de todo mundo. Quem quiser pode ser catequista. Né? E a gente conversava assim, mas sempre falta. Mesmo sendo a formação sendo pouca, sempre falta catequista. E como é que o senhor vê isso, né? Sobre esses tijolos da igreja que estão ali, que estão formando as pessoas e às vezes falta essa formação, ou como o senhor disse, nessa, entre aspas, pretensão, né? De passar a fé. E muitas vezes a gente se sente assim também, indo pro outro lado, né? Às vezes a gente já tem formação, já tem caminhada, mas será que eu posso? Tem uma hesitação, né? Eu penso assim, para catequese especificamente, o que não pode faltar é só vocação para ser catequista. Você pode ser jovem, você pode ser mais velho, menos ou mais experiência, porque há espaço de atuação assim para cada um conforme a sua capacidade. Eu, na época, não tinha uma experiência de vida comunitária e não conhecia muito a minha fé, assim. Mas, revendo o itinerário que eu fiz na catequese como catequizando, os meus catequistas também não tinham muita formação, assim. E afirmavam coisas assim, com muita boa vontade, com muita piedade, etc. E, sei lá, saiu uma vocação dali de dentro e hoje eu sou padre. Então, a gente não sabe qual é os mistérios de Deus. O importante é que a pessoa tenha vocação para ser catequista, porque é preciso essa vocação específica. O resto é com um pouco de ordem, disciplina, dá para ir ajustando, assim. O padre, por exemplo, é o primeiro catequista da comunidade. Essa via formativa é algo muito sério no exercício do sacerdócio. Então, quando eu pego um microfone e estou ali no ambão, na hora da homilia, eu entendo ali também como uma hora de catequese. Mas tem hesitação daqueles que hesitam por serem novos e aqueles por já terem experiência demais. É justamente isso. A gente sempre vai ter um motivo para ser menos generoso do que nós somos capazes. A ideia é que a gente cumpra a vontade de Deus de tal forma, segundo aquilo que são as nossas inclinações para o apostolado, que a gente deite a nossa cabeça no travesseiro ali e tem a impressão de que fez um pouquinho a mais cada dia, não um pouquinho a menos. Assim. Essa é a medida de amar de Cristo. Já pegando o gancho, né, dessa questão da evangelização, vamos falar agora sobre a evangelização nas redes sociais. Como é que o senhor vê isso? Especialmente agora, nesse período de pandemia, como é que essa vocação surgiu também? Dureza. Assim, de certa maneira eu sempre gostei das redes sociais, mas assim, para ficar vendo meme, essas coisas, que eu gosto. Especificamente para ver meme. Mas eu nem sei justo. E eu não sabia que inclusive isso ia ser muito útil, porque comunica muito fácil. Mas no ano passado, com todo esse contexto de pandemia, as paróquias não tinham mais como ter a participação dos fiéis na missa, e os grupos também se dispersaram um pouco. Eu fiquei preocupado, assim, e fiquei inquieto no que eu podia fazer. Eu me lembro que foi no dia 19 de março que saiu o decreto proibindo a participação do público, né, na Santa Missa. E eu que estava presidindo a missa. Assim, antes de acabar a missa, o ministro me soprou no ouvido, assim, aí eu fui comunicar para o povo, né? Só de lembrar, já me arrepio. Aí, porque eu nunca imaginei passar numa situação dessa enquanto padre. Aí acabou. Aí eu fui lá pro meu quarto, né? Aí eu comecei a dar uma choradinha lá. Falei, mas peraí, não, calma. Porque se eu desmontar aqui, eu levo todo um corpo comigo. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer?
Aí nós temos uma Páscoa muito boa aqui na paróquia. Nós continuamos celebrando 2 vezes por dia, só que transmitindo pela internet. E, por outro lado, também, graças a Deus, assim, eu sempre tive um retorno muito bom de homilia. Porque minha homilia é curtíssima, então uma homilia curta já é 90% de chance dela ser boa. E já as pessoas escutarem. Justamente. Aí começaram a pedir que eu escrevesse homilia, comecei a escrever, mandar pelo WhatsApp, depois comecei a gravar o áudio, também mandar pelo WhatsApp e gravar o vídeo. Aí eu falei, vou fazer um podcast. Só que o pessoal não queria podcast, o pessoal queria um perfil no Instagram. E aí foi criado o Católico Ordinário, que é esse perfil no Instagram que eu queria mostrar para as pessoas que todo mundo pode ser santo, no ordinário, segundo a ordem, nas coisas comuns, né? Depois mudamos por outras questões aí para Católico Extraordinário. E aí eu comecei a colocar lá meditações diárias do Evangelho, alguma coisa nos stories, mas foi um aprendizado assim que eu nunca tive uma formação para isso. Não sabia que equipamento usar, o que fazer, que horas postar e etc. As 2 pessoas que me ajudam agora me ajudam de uma maneira mais recente. Então eu fui aprendendo um pouco. Eu ainda tinha aquele complexo assim de não parecer que eu estava querendo me promover, né? Tanto que eu não coloquei o meu nome lá, não está lá Padre Francisco, está Católico Extraordinário, porque eu sempre quis que ficasse muito claro que o apostolado vem primeiro que a pessoa. E a ideia não era nem mostrar meu rosto, mas se não mostrar o rosto nos stories, aí depois eu fui aprendendo isso. Você não vai crescendo, as pessoas, elas se comunicam com outras pessoas, e em nome assim da evangelização mesmo, eu fui fazendo pequenas concessões que hoje eu nem me reconheço mais. E é interessante que é um ambiente que se mostrou, especialmente na pandemia, muito necessária a presença de representações católicas. Porque se não somos nós a ocupar esses espaços, eles vão ser ocupados por outras pessoas. Sobre o conteúdo que eu coloco, eu tenho uma responsabilidade, eu sei que se trata de algo de acordo com o magistério da igreja, que vem da experiência que eu tenho aqui na paróquia, com os grupos, com os meus dirigentes espirituais, e que eu faço da melhor maneira possível. Sobre essa paginazinha, eu posso dizer bem assim, tem um conteúdo lá bom e necessário. Se eu tirar a minha, vai ser um a menos. E tanta gente nas redes sociais agora, é preciso untar de palavra de Deus, de verdade e de graça. Né? Acho que essa é a função dos apostolados virtuais. Assim. Sim. E mirando no futuro também, porque cada vez mais as interações estão apontando para esse sentido, assim. Claro que não vai acabar as interações pessoais, mas o que nós vivemos como rede social hoje, eu penso que é como que uma semente de algo mais profundo que vai vir no futuro ainda. É preciso estar atento. E o que o senhor acha que pode ser essa isca, assim, dentro da rede social? Já que você disse que tem toda essa questão estratégica também, a gente conversava antes de começar a entrevista também, sobre as estratégias de atingir o público, né? E de atingir os jovens de alguma maneira também, que são os que mais dominam a rede social, que estão mais presentes ali. O que o senhor acha que é uma isca para chamar a atenção dessas pessoas, desses jovens, para a evangelização? Primeira coisa, pessoalidade. Você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que ser igual a você. Porque é justamente essa riqueza individual assim que linka você com a pessoa. Assim. Teve uma semana que eu fiz um experimento. Assim. Em todas as perguntas que eu respondia bem bravo. Mas bravo de verdade, assim, para ver qual era a reação. Que eu recebi de comentário, padre, esse não é você, não sei o quê. Não estou te reconhecendo. Então você vai construindo uma identidade, que não é só também a sua identidade pessoal, mas a identidade ali das coisas que são prioridade para você nesse apostolado. Por exemplo, uma coisa que tem bastante repercussão é a caixinha de perguntas. Porque o padre é essa figura de orientação. Então eu faço uma pergunta, eu faço uma brincadeira, eu coloco lá, direção espiritual é AD, entendeu?
Então, chove de perguntas e dali eu puxo outros assuntos. Outra coisa é criatividade. Você não pode ficar parado fazendo só um tipo de coisa. Então, um dia eu ponho caixinha, outro dia eu escrevo texto, outro dia eu vou mostrando um pouco mais do meu dia a dia. Nessa ferramenta do Reels, que é o que dá mais, o Instagram está distribuindo mais agora e alcança mais pessoas. Se você só coloca conteúdo sério, por exemplo, estou fazendo experiência com catequese agora de 30 segundos. Se você só coloca o conteúdo sério, vai diminuir as visualizações. Agora, se você intercala um dia com conteúdo sério, outro dia com cômico, mas evangelizando também, aí as visualizações ficam equilibradas. No feed, tem que ter toda uma lógica. Todas as frases. No meu feed só tem fotos de santos com algumas frases. Todas aquelas frases sou eu que escrevo. Não tem nada que eu copio de ninguém. Então, o pessoal vai se acostumando ao modo com que você se expressa também, né? E deixar ali nos destaques alguma coisa que valeu bastante a pena e que quando a pessoa entrar no perfil, ela saiba quem você é. Então, a gente vai aprendendo devagarinho, né? Eu vou olhando os especialistas e tudo, o Cláudio me ensina muito, que é o rapaz que está comigo, junto com a Aninha, que é a design, né? E a gente vai sentindo o feeling assim, das coisas também. Tem coisas que você faz que você fala assim, nossa, isso aqui vai ser um sucesso. Aí vai uma coisa que você faz na maior despretensão do mundo, vai muito para cima, assim. Os primeiros 1000 seguidores foram os mais difíceis. Não tem 1 milhão, milhares de seguidores, mas a gente fez 5.000 agora. Eu gosto de múltiplos de 5. E eu sei que a minha gratificação é isso, que se desses 5.000, sei lá, 100 receberem um conteúdo de evangelização, já cumpri bem o meu apostolado. Então, outro desafio é a constância. Um tipo de apostolado como esse exige que você esteja sempre fazendo alguma coisa. Quanto mais você fazer, melhor. Claro que com qualidade, enfim, vocês aqui com iluminação maravilhosa, que eu nunca sonhei em ter na minha vida, mas e ter constância. Pedir a ajuda dos outros também. Nesse negócio da catequese, eu poderia muito bem só eu falar, que eu estou pegando o compêndio e aquelas questões e fazendo uns reelzinhos de 30 segundos. Só que agora eu estou pedindo o quê? Para os jovens fazerem. Porque aí outros jovens vão enxergar, isso vai gerar empatia e eles vão ficar curiosos. Não deixa de ser um jeito também de eu fazer a juventude daqui ter um contato com o catecismo, com a catequese, e a coisa ficar mais variada também. Você vai tentando, assim, pedindo uma inspiração do Espírito Santo. Mas é legal, eu gosto. Eu acho que o Espírito Santo entende também, né? Como é que age claro. no Instagram. Ele vai falar assim, você tem que fazer isso para alterar o algoritmo? Por favor. Gente, a gente está tendo um aulão de Instagram gratuito. Não percam isso. A gente está aprendendo aqui também. E é interessante, Padre, você falando sobre também a vivência do dia a dia que o senhor tem, por exemplo, né? Sobre o esporte que o senhor faz e transformar aquilo em oração também. Justo. Tá vendo? A gente tá antenado. Tá acompanhando. A gente tá acompanhando. Então, e a gente conversava sobre isso porque isso também foi um dos motivos pelos quais a gente montou o nosso projeto apostólico da carpintaria. É essa aproximação da igreja com o corpo da igreja. Sou devoto de São José, viu? Tá vendo? A minha maior devoção de todas. Olha aí. Nunca me falhou. Então a gente tá no lugar certo. Opa, tamo junto. E a gente pensava muito sobre isso. Aproximar a igreja das pessoas, porque muitas vezes as pessoas vivem a igreja, elas estão ali, elas vão na missa do domingo, porque a maioria, né? Elas vão na missa do domingo, elas voltam para casa, a semana passa, mas o que a gente pensa sobre os padres, por exemplo? O que eles fazem quando eles não estão celebrando missa? Né? Onde vivem? Como vivem? Onde dormem? O que comem? Porque
porque também existe uma ideia muito fixada na cabeça das pessoas, uma ideia muito errônea também, vista nos livros, às vezes vista também nas novelas, né, quando aparece o padre. Uma visão só tipo angelical e não humana do padre. Exatamente. E eu lembro do padre da minha paróquia, nosso queridíssimo Padre Pedro, um beijo pro senhor. Ele falando sobre uma vez que ele foi para algum lugar e disseram assim, nós estamos aqui, né? A gente tem homens, mulheres e o padre. Que isso? Não pode, assim enfraquece a amizade. Como é que faz com isso, né? As pessoas têm uma ideia muito diferente dos padres, né? Uma ideia, às vezes, muito distante. Justo. Então, mostrar isso, assim, de que o padre pratica esporte, o padre se reúne com os amigos, o padre assiste futebol, o padre é uma pessoa. Mas claro, pelo amor de Deus. E isso é muito interessante, porque isso também mostra que ele é gente como a gente, né? Então aproxima. Eu lembro da primeira vez que eu descobri que o padre confessava. Eu era mais nova, gente, que interessante. O padre peca. E ele não se autoconfessa. Já pensou? Se a gente pudesse olhar no espelho assim, eu te absolvo, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Eu considero assim, para uma vida espiritual saudável, 6 pontos. A devoção eucarística, que é a Santa Missa, a reza diante do Santíssimo, preparação imediata e remota para a gente participar da Santa Missa, devoção a Nossa Senhora, terço, ângelos, a oração do Lembrai-vos, ofício de Nossa Senhora, a oração mental, que é aquela oração que você tem que ter com Deus todos os dias, num diálogo contínuo, assim. Uma coisa que eu chamo oblácio, que é o quê? Um arco que se faz quando a gente acorda com o oferecimento das obras, e, no fim, com um exame de consciência. E, deixa eu ver se eu vou esquecer. Tá faltando. Sim, a leitura, que é uma leitura espiritual, leitura do Evangelho e, se tiver tempo, um livro assim mais de estudo filosófico, teológico. E a 6ª coisa, o esporte. É como se fosse um plano de vida aí, assim. E aí eu tento trabalhar essas questões nos stories, assim, de uma maneira meio subliminar. Entendi. E essas questões de interação são muito boas para quê? Por exemplo, que a gente fez o desafio, né, de esporte sobrenatural, preparou para outro, que a gente conseguiu ajudar uma instituição de caridade não, essa foi no Sol Nascente, com 140 cestas básicas e 600 ovinhos de Páscoa, e distribuímos lá no dia de Páscoa. E aí, nessas horas que eu vejo que vale muito a pena, porque às vezes eu consigo a ajuda, sei lá, de uma pessoa que está lá no Sergipe, que eu nunca iria conhecer na minha vida, assim. Eu tento mostrar um pouco do meu dia a dia também, para desmistificar esse estereótipo de padre, assim, que padre é aquele que fica lá rezando o tempo inteiro. Eu gostaria muito de ficar rezando o tempo inteiro. Mas além da paróquia, eu sou chefe de patrimônio da Cúria, eu sou capelão diplomático, então todas as embaixadas são minhas também. Eu tenho outras atribuições diretas como bispo. E o que as pessoas veem aqui, sei lá, são 1/10 das coisas que eu faço. Tentar levar um pouco para essa realidade, assim, porque são realidades muito... Eu celebro missa em francês, eu estou sempre fazendo alguma coisa, cemitério, hospital, e por aí vai. E você mostrar essa vida ativa é bom para que as pessoas tenham consciência que, apesar de estarem sendo assistidas e recebendo a ajuda devidamente e justificadamente do padre, ele é alguém que se cansa e que tem muitos compromissos e que precisa não só trabalhar, mas também descansar, se divertir, enfim. E aqui eu tenho uma comunhão muito grande com os jovens, né? Então, sou muito feliz pelos jovens que eles não ouçam, daqui da paróquia, porque eles me acolheram muito bem, assim, de fato. Não só como um pai. Como um pai, de fato. Quando eu chego lá, não é tipo um estranho que chega. É alguém familiar. Isso é legal. Esse fim de semana mesmo eu estava com eles. Que bom, padre. E uma coisa assim, de curiosidade, por que o 6º ponto é o esporte? Porque a gente precisa dar chance para o nosso corpo funcionar. E
o esporte ele nos dá noções de disciplina e de ordem. E dependendo do esporte, até de força também. Então, quem consegue ser disciplinado numa atividade esportiva tende a estar preparado a ser disciplinado em adquirir qualquer outro tipo de virtude. A gente tem que ensaiar o nosso cérebro assim para adquirir as virtudes também por meio de outras coisas. Por exemplo, quando eu passo a primeira leitura espiritual de alguém, eu nunca deixo ele ler o livro o tempo que ele quiser e quando ele quiser. Eu falo, você só vai ler 10 minutos por dia. Esteja muito curioso sobre o livro ou você esteja naquele dia indisposto, mas você vai ler os 10 minutos. Por quê? Porque isso mais para frente vai preparar eles para lidarem com situações em que eles vão ser obrigados a trabalharem, a responder às suas responsabilidades, tanto felizes ou não. Então a gente vai trabalhando indiretamente as coisas importantes assim. E o esporte é muito bom. Olha que interessante. Eu tô sentindo um cheiro de São José Maria Escrivá. Opa! Uau! Assim. Do nada. Do nada. Senti a presença dele aqui. Tá bom. Eu gosto. Tô sentindo. Eu amo. Isso me lembrou também porque a última vez que nós fomos falar com o Daniel, no Madre Teresa dele, eu falei assim, eu vou falar sobre trabalho com ele, mas eu não vou puxar saco de São José Maria Escrivá, porque a gente nem é tão amigo assim, não tem intimidade pra ele. Tô sabendo. E eu falei, eu não vou fazer isso e tal. A primeira coisa que ele fez foi, olha, eu tenho uma imagem de São José Maria Escrivá. Eu falei, mas que intrometido. Agora que ele já se intrometeu novamente, qual a importância dele no seu apostolado e pra falar assim mais abertamente e para abranger mais coisas na sua vida? Eu nunca fui uma pessoa de espiritualidades mais assim evidentes, né? Mais visíveis e nem de muitas consolações. Então, já no seminário eu sofria muito com isso. A época que eu saí do seminário foi uma confusão na minha cabeça, que eu via todo mundo tendo esses dons assim extraordinários e eu não tinha. Eu falei, então, se eles têm uns dons e eu não tenho, talvez eles tenham vocação e eu também não tenha. E aí saí do seminário, mas voltei, graças a Deus. E aí eu conheci em 2006, num círculo para seminaristas, São José Maria Escrivá. Antes eu tinha conhecido uma oração dele que eu achei muito bonita. Aí meu amigo falou, vai um padre lá que conheceu São José Maria Escrivá pessoalmente. Aí eu conheci o padre Rafael, que é meu diretor espiritual até hoje. E para mim foi um salto qualitativo grande na minha fé. Por quê? Porque eu vi que a espiritualidade e a santidade estavam ao meu alcance. Eu só tinha que fazer da maneira mais perfeita o que era a minha obrigação. Então, a espiritualidade que antes era uma coisa diluída para mim, assim, difícil, distante, estava tão concreta assim que eu podia cortar assim, passar no pão e comer, assim, sabe? De tão concreto. E ali mudou. Comprei o livro Caminho, fui lendo devagarinho. E levar a minha vida de maneira ordenada, e é uma coisa que eu tento passar tanto por dirigidos espirituais, é o que mudou a minha relação com Deus total. Eu me sinto capaz de ser santo agora. Antigamente essa pergunta era sem resposta. Se você me perguntasse, você acha que um dia você pode ser santo? Eu responderia alguma coisa assim genérica. Depende da graça de Deus. Eu digo, eu posso ser santo. E outra coisa, essa é a única opção que eu tenho. E eu sei um caminho para ser santo. E qual a importância de São José Maria Escrivá? Eu tenho ele como um pai espiritual. Eu sou supernumerário da obra e eu também tenho essa outra vocação que me leva a cumprir com perfeição e obedecer ao meu bispo e às minhas obrigações como padre. Como é que eu tenho que me santificar? Sendo padre. Então é muito fácil não, muito simples, mas muito complexo também. Eu sempre digo que uma boa espiritualidade está à distância de um braço. É isso aqui que Deus quer da gente, espera da gente. O que está além disso, assim, são só especulações, pretensão
e às vezes ansiedade da nossa parte. É bonito porque o Evangelho se torna muito concreto assim, com essa espiritualidade. Né? Pronto, e pra gente terminar agora, eu queria que, pegando o nome da nossa página, que é a Carpintaria, e a gente tá aqui dentro da carpintaria, porque a gente acredita que carpintaria é onde a gente faz a obra, né? Certamente. A gente trabalha. Então, nós estamos na nossa carpintaria falando sobre o seu lugar de trabalho também. E pra gente finalizar, como é que São José te acompanha na sua carpintaria, né? Ixi, ele é quem mais me acompanha, ele e meu anjo da guarda. Mas o São José, eu sempre tenho ele como modelo de amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora, porque não haverá mais ninguém que amará tanto a Cristo e a Virgem Maria e com tanta intimidade. Nós vemos ali em São José também um modelo de trabalho, modelo de oração. Ele, seguindo e venerando a Deus na pessoa do seu filho, era mestre de Jesus nas coisas humanas. Juntamente com Abraão, foi ele o único a ser chamado de justo nas Sagradas Escrituras. Então, toda vez que eu tenho alguma questão grande a ser resolvida, eu peço muito a São José. Quase todo dia. Eu converso com ele, rezo o texto de São José, eu tento imitar as suas virtudes, tento passar essa devoção para frente. Lembremos que nós conhecemos 3 anos da vida de Cristo, a vida pública. Então, em Cristo, como não dá para separar a humanidade da divindade, todos os atos dele eram salvíficos. Então, Jesus chorando era uma lágrima salvífica. Jesus trabalhando na oficina com São José era um ato salvífico. E nós vemos que a maior parte do tempo em que Cristo passou redimindo a humanidade foi ao lado de Jesus, no emprego simples, ali no anonimato e no silêncio. Isso nos diz muito, tanto em relação à nossa atuação profissional, quanto em relação à vivência da humildade, na nossa própria relação com nosso Senhor Jesus Cristo e no papel que São José ocupa no plano da redenção como corredentor junto a Nossa Senhora. Então, se de Maria tem essa expressão, né, nunquam satis, nunca se diz bastante, acho que de São José também, viu? A gente vai ficar aqui falando. É outro pai que eu tenho. Meu pai e senhor. 2 Josés. 2 José. E o outro ainda é Maria. Ainda é Maria. Ainda junta. E tá nessa carpintaria que foi um prazer imenso. Espero que estejamos outras vezes aí juntos. Eu desejo e peço a Deus que possa abençoar o apostolado de vocês, que possa ser rico, possa ter substância evangélica, que vocês possam conhecer a vontade de Deus a respeito disso. E se tem alguma dúvida se é para continuar ou não, se é relevante ou não, é para continuar e é super relevante, tá bom? É isso que o meu anjo da guarda está dizendo aqui, tá? Tá bom. Guardaremos no coração isso. Que bom, incordes. Muito obrigada, Padre, de Deus coração abençoe. por essa conversa Foi que bom, a gente né? teve agora. Divertido. Foi muito bom. E, bom, espero que a gente também se veja outras vezes. A gente continua se acompanhando virtualmente. Também. Vamos fazer umas collabs, umas lives aí. É isso aí, tá? Gente, aqui a gente tá aprendendo muito, vocês não têm noção. E é tudo gratuito. Gente, a gente tem muito conteúdo gratuito na nossa página, para começar com esse. Então a gente já tá divulgando, né? Bom, então agradecendo ao Padre, agradecendo vocês também que nos acompanharam. A gente deseja também que vocês continuem nos acompanhando, sigam também o Católico Extraordinário e façam florescer na vida de vocês uma vida santa por meio daquilo que a gente consegue alcançar com o braço. Isso. Que fique assim, tá bom? Um beijo e até a próxima. Deus abençoe.